via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo. Diga, Deus Emmanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande, santo, 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 luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, diga o nome do Senhor, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, adore o Senhor. Oh, 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 diga, eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, Ele é Deus Emmanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Ele é Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, oh, 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 eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo ao teu amor. Estende as suas mãos, começa a dizer: Senhor, eu coloco a minha família diante de Ti. Nós nos rendemos a Ti, Senhor, ao Teu amor, perfeito amor. O Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem zelado por nós. Mesmo se eu não ver, o Senhor ainda está trabalhando. Mesmo se eu não sentir, o Senhor está lá trabalhando. Por isso eu me rendo. Eu me rendo. Bem suave, diga: eu me rendo. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo. Eu me rendo. Eu me rendo. Amém. Levanta sua mão, fala: Senhor, Tu és bem-vindo na minha vida. Tu és bem-vindo, Senhor, na minha casa, na minha família. Tu és bem-vindo, Senhor, sobre nós. Começa a declarar a presença de Jesus. Senhor, onde 2 ou mais estão reunidos em meu nome, ali eu estarei, disse o Senhor. Eu creio que o Senhor está em cada casa. Eu creio que cada vida, cada um, aquele que buscar, aquele que clamar ao seu nome, o Senhor estará, o Senhor o atenderá, Senhor. Por isso eu convido você a clamar a Jesus. Jesus,
Vem sobre nós, vem sobre mim, Senhor. Enche a minha vida, o meu coração, Senhor. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, diga eu sou, eu sou. do amor do Senhor, do perdão, da graça, graça,
onde o Senhor gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita, quero ser o teu altar, quero ser, eu quero ser um lugar onde o Senhor gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita, quero ser, eu quero ser o teu altar, eu quero ser, eu quero ser um lugar onde o Senhor gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita, eu quero ser o teu altar. Mais uma vez, última vez, declare: eu quero ser o teu lugar onde o Senhor gosta de estar. Eu quero sim, eu quero ser tua casa favorita, quero ser o teu altar. Eu quero ser. E eu quero declarar sobre a sua vida que o Senhor te santifica, o Senhor, a presença do Senhor inunda cada coração, o Senhor inunda cada vida, tirando toda a tristeza, tirando toda a angústia, toda a opressão, no nome de Jesus. Que a alegria do Senhor possa encher e inundar o seu coração, que a vida do Senhor, o sopro do Senhor venha sobre ti. Ele te deu o ar, Ele te deu a vida. Abra os seus braços e voe na presença do Senhor. Diga: eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo. Diga: Ele é santo, santo, santo. Só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há, oh, não há outro como Jesus. Diga: só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Não há, Senhor, não há ninguém que se compare ao Senhor. Não há nos céus, não há na terra outro como tu, Senhor. Aquele que nos enche da tua presença, que nos enche da tua glória. Fala: Senhor, é diante do Senhor que eu quero estar.
vou pedir que deixe eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Oh, eu vou pedir, eu quero estar neste lugar diante de ti. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias. Diga, é aqui que eu sinto, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Levanta suas mãos, diga: Senhor, enche a minha casa da tua presença, enche a minha vida, Senhor, enche esse lugar, e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, ecoe, sim, Senhor, trazendo a tua luz, trazendo a vida de Deus. E onde o Senhor está, a cura, há sinais, há maravilhas. Diga a Ele: Senhor, eu quero sim uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar Adoramos aquele que faz vento aos teus anjos. Adoramos aquele que faz fogo aos seus ministros. Nós adoramos aquele que faz o vento aos teus anjos, e ele sopra sobre você. Adoramos aquele que faz fogo aos seus ministros. Diga: eu somos seus ministros. Não negue o seu fogo, nós somos seus ministros. Diga: queremos queimar, nós somos seus ministros. Não negue o seu fogo, nós somos seus ministros. Declare: queremos queimar. Diga: eu sou o teu ministro. Não negue o seu fogo, eu sou o teu ministro. Eu quero queimar, eu quero queimar, eu quero queimar. Eu sou o teu ministro. Não negue o seu fogo, eu sou o teu ministro. Seja cheio da glória do Senhor, seja cheio do Espírito de Deus, seja cheio onde você está. Comece a falar em línguas. Comece a transbordar. Profetiza sobre esta nação, sobre esta geração. Diga ao Senhor: eu sou o teu ministro. Eu sou o ministro que irá proclamar as boas novas, Senhor. Eu faço parte da geração que verá a glória do Senhor. Eu faço parte da geração que irá ver as obras de tuas mãos. Eu faço parte da geração dos últimos tempos.
povos que irá ver a glória do Senhor nos céus. Eu faço parte da sua geração, Senhor. Diga: santo, tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Diga: só tu és santo. Só tu és santo. Tu és santo, não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Tu és, só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Senhor Jesus, eu quero te agradecer por esse tempo de louvor, de adoração. Obrigado, Senhor, e que o teu louvor possa libertar, curar, trazer paz, tirar todo o peso do coração, tirar toda angústia com o futuro, em nome de Jesus. Amém. Queridos, então essa noite eu quero ministrar uma palavra, continuando nosso tema, nunca mais seremos os mesmos, e nós vamos continuar estudando sobre personagens da palavra do Senhor, que em tempos de crise, em tempos difíceis, se tornaram pessoas, com a graça de Deus, corajosas, que fizeram diferença. Eu escolhi para esse domingo uma personagem que eu gosto muito, que é Josué. Nós vamos ler do capítulo 1, do verso 1 ao verso 9. A Alessandra vai estar projetando para a gente. E esse estudo surgiu no meu coração essa semana, quando eu recebi do nosso missionário Leandro um quadro que ele fez com giz pastel sobre a tenda do encontro, quando Moisés ia na tenda do encontro. E ali então eu lembrei que quando Moisés entrava na tenda do encontro, a presença do Senhor vinha sobre ele, Josué ficava do lado de fora. Josué é um personagem que a história dele começa a ser contada em vários momentos, quando o líder dele, Moisés, está levando o povo do Egito para a terra prometida. Então, uma das características de Josué é que ele sempre andava perto de Moisés e sempre o auxiliava nesses momentos. Então, Josué, na tenda do encontro, ficava do lado de fora, e a Bíblia fala que quando a nuvem ia se dissipando, Josué estava ali. Em outro momento, quando eles são enviados para olhar a terra prometida, Josué e Calebe e mais 10 espias voltam, e então Josué e Calebe olham as promessas, mas não olham os gigantes. Josué ele tem uma conexão diferente com Deus, e eu acho que nesse momento você também precisa ter uma conexão diferente com Deus. O texto, Josué capítulo 1, do verso 1 ao verso 9, diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto, agora pois você e todo esse povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que estou para dar aos israelitas. No verso 3, como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano, do grande rio Eufrates, de toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte, corajoso, porque você conduzirá esse povo
para herdar a terra que eu prometi sobre juramento aos seus antepassados. Verso 7, somente seja forte e muito corajoso, tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou, não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. No verso 8, não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Como que estava acontecendo nesse momento? Esse momento é o final ali da história, da história de Moisés, quando ele chega e olha a terra prometida, mas por um erro, um vacilo do passado ali, ele não vai entrar na terra prometida, então Josué recebe essa incumbência. Josué recebe essa ordem. E então, nesse momento, eu anotei três coisas, três momentos dessa crise. Primeiro, Moisés estava morto e havia uma crise instalada. Qual era essa crise instalada? Era a crise de que o povo não tinha um líder agora, ou na verdade tinha um novo líder, e esse novo líder ninguém estava confortável com ele. Moisés estava morto e Josué precisava continuar. Josué talvez não tão jovem, mas um jovem líder, um líder inexperiente, ele precisava continuar. E a última coisa, Moisés estava morto, mas Deus continuava vivo. Bem, essa semana eu comecei um curso para líderes de jovens e adolescentes na segunda-feira. E a primeira aula que eu dei foi sobre a pergunta que eu recebo em todos os lugares aonde eu vou pregar. Os jovens e adolescentes chegam para mim e falam assim: André, qual é o meu chamado? E quando eu lia esse capítulo 1, o livro de Josué, ele nos dá um caminho para encontrarmos o nosso chamado. Nunca foi tão importante na vida da igreja, pelo menos na era moderna, encontrar o chamado. Eu quero hoje, lendo esse texto de Josué, te ajudar a você identificar o seu chamado. Talvez Deus te colocou numa empresa, Deus te colocou numa repartição pública, Deus te colocou numa faculdade, Deus te colocou numa escola e você ainda está perguntando qual é o meu chamado. Então lá no verso 2, a Alessandra vai projetar aqui, o verso 2 diz assim: meu servo Moisés está morto, agora pois você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão. A primeira pergunta que me ajuda a identificar o chamado: para quem eu fui chamado? O texto fala que Josué foi chamado para todo esse povo. Então todo mundo tem um chamado, e o chamado para quem? Essa é a primeira pergunta. Então pergunta para a pessoa que está do seu lado aí em casa: para quem que você foi chamado? Para quem que você foi chamado? Josué identificou o chamado dele, substituir Moisés, e para todo o povo. Tem gente que foi chamado para falar para jovens, tem gente que foi chamado para falar para adolescentes, tem gente que foi chamado para música, tem gente que foi chamado para dança, tem gente que foi chamado para o ensino, tem gente que foi chamado para técnica, para projeção, tem gente que foi chamado para ser líder de célula, tem gente que foi chamado para ser anfitrião de célula. Para quem é esse chamado? Primeira coisa, é como se, uma vez eu estava vendo uma irmã ministrando, e ela falou assim: é como se tivesse duas pessoas, e essas duas pessoas tivessem o chamado, e nós tínhamos que fazer a mala dessas pessoas para o chamado, né? Porque a segunda parte é para onde é esse chamado. Para onde? Primeiro é para quem, segundo é para onde. E aí então você faz a mala para aquele missionário que vai para Alasca, põe a roupa de neve, põe a roupa para ele estar na neve, põe a touca, o óculos, aquele óculos escuro para não queimar a retina com aquela claridade. E eu tenho um chamado para Havaí, aí ele põe uma bermuda, uma roupa para praticar um surf e o protetor solar. E na hora do preparativo é trocado a mala. E que o cara chega no Alasca com a roupa do irmão que ia para o Havaí, e o cara que chega no Havaí vai com a roupa do cara que ia para o Alasca. E aquela mala não comporta o chamado. Então a segunda pergunta: para onde é o chamado? Josué, sabia que ele tinha que entrar na terra prometida. E você? Para onde que você vai levar as pessoas onde Deus te colocou? Talvez você está numa empresa e você tem um chamado do consolo. Talvez você tenha um chamado evangelístico. Talvez você tenha um chamado profético. Você precisa procurar para onde é o seu chamado. E quando é esse chamado? Quando Moisés morre,
Josué já estava ali e ele assume a liderança. O nosso chamado, essa eu posso te responder, é para agora. As pessoas a cada dia que passa precisarão de pessoas fortes, de pessoas que transmitam paz, de pessoas que no momento de aflição vai ter as características de Josué. Qual característica? Você talvez já leu sobre Josué. Se você fosse enumerar para a sua família, agora após o culto, na hora do almoço, se você na mesa fosse falar assim, vamos falar qualidades de Josué. Se você for ler sobre Josué na Bíblia, qual qualidade? Bem, Josué, ele tinha vontade, sede da presença de Deus. Josué era corajoso, porque quando ele vai na terra prometida, ele não se abala com os gigantes. Josué era empolgado, ele era apaixonado pela promessa. Não há como eu conquistar a promessa de Deus na minha vida se eu não for apaixonado, porque a paixão ela é um motor que nos faz andar em momentos de desânimo. Josué era apaixonado pela palavra de Deus. Josué era apaixonado pela missão. Você precisa ser apaixonado e descobrir qual é a missão da sua vida. Essas são as características de Josué. Josué nos ensina muito. Por isso que nesse mês eu escolhi agora, nesse domingo, Josué. Porque Josué nos reflete um momento que nós, como cristãos, precisamos refletir. Ele nos ensina algo que precisamos ensinar. Josué não se abala, pensa agora, tenta imaginar ele diante de uma terra prometida, mas a terra era prometida, mas precisava ser conquistada. Essa semana eu recebi um monte de perguntas sobre como que eu fico firme na promessa de Deus. Porque a terra ela é prometida, talvez você já recebeu a promessa. Um dia você lendo a Bíblia, Deus te deu uma promessa, mas toda promessa precisa ser conquistada, e essa conquista dói, essa conquista gera suor, gera demanda de energia. Como que você vai conquistar essa promessa? É no momento que você tenta conquistar a promessa e talvez um projeto seu não dá certo, que a paixão queima e faz você continuar. É no momento que você está indo diante da promessa e vem uma crítica, e você continua. É isso que Josué nos ensina. Qual é a sua resposta diante da promessa do Senhor? Porque quando você encontra o propósito da sua vida, você fica mais leve, você vai mais feliz, você anda para frente, você anda com pessoas que vão te levar para cima e vão te levar ao seu chamado. Nesse tempo que muitos de nós estamos em casa, tem gente que está trabalhando muito mais, tem gente que está trabalhando menos, mas de fato é um tempo da gente refletir mais sobre a nossa vida, estudar mais. Essa semana eu estava estudando sobre alguns heróis do Evangelho, vou dizer assim. Heróis de um tempo depois que a Bíblia foi escrita. E eu lembrei talvez do primeiro missionário que eu aprendi na igreja sobre missões. Quando eu era pequenininho, lá na escola dominical, eu aprendi sobre um homem chamado Hudson Taylor. Primeiro missionário que foi à China, que se vestiu como eles, o cabelo dele tinha uma trança naquela época, aquela China mais antiga, e ele se infiltrou no meio deles para falar de Jesus. Até o fim da sua vida, ele era apaixonado pela China. Outro que eu anotei, John Knox, que sonhava em ver a Escócia sendo totalmente evangelizada. Temos Lutero, temos tantos outros, John Hus, tantos outros que que entregaram a vida pela causa do Evangelho. Você precisa encontrar o propósito da sua vida. A sua família precisa saber do propósito da sua vida. A sua vida ela é baseada num trilho chamado propósito. E eu quero mesmo que essa palavra de hoje te gere uma crise nessa área. Tempo da gente repensar, tempo da gente pensar e amadurecer. Será que eu tenho feito aquilo que Deus me deu, me pediu, me entregou? Eu vejo aqui na igreja, nesses cultos online, ou todas as igrejas, como nós estamos crescendo a trancos e barrancos contra o tempo, nessa parte online, para te oferecer uma melhor reunião, um melhor culto. Isso também é chamado. Nós temos aqui pessoas que estão estudando, virando noite, tentando melhorar, pessoas que estão doando aqui. Nós temos equipamentos que as pessoas estão aqui, que doaram sua câmera, para que você receba um melhor culto. Tudo isso faz parte de um novo tempo. Até a pandemia, irmãos, a parte online da igreja, eu descia aqui do púlpito e falava assim, e aí, deu certo? E às vezes o Anderson falava para mim assim, a internet caiu. Eu falei, tudo bem, as pessoas vieram, mas a partir desse tempo, a parte online vai ser muito importante.
Nós estamos percebendo todas as nossas células, elas acontecem nesses dias online. A frequência de célula tem sido maior do que era online. Todo curso está sendo online. E isso também é propósito. Talvez seja isso que Deus está instalando, puxando a nossa orelha, falando assim: eu não falei que o evangelho ia chegar no mundo inteiro? Você acha que eu ia mandar o André viajar 50 países? Não, talvez a nossa dinâmica muda. E isso faz parte de um propósito. E eu quero então ir para a última parte dessa palavra. Quando a gente vê a história de Josué, ele é um cara que nos ensina a vencer uma palavra que está muito aflorada nesses dias: o desânimo. Josué, na vida dele, quando você lê a vida de Josué, ele nunca se desanimou. Mesmo quando o líder dele, o mentor dele, o paizão espiritual dele venha a falecer. E lá no verso 6, a partir do 6 até o verso 9, vai ser o 6, o 7, vamos pular o 8. O Senhor nos ensina, Ele nos dá uma vacina para vencermos o desânimo. O texto começa a falar ali: seja forte e corajoso. Eu quero te pedir algo nessa manhã, se você está assistindo o nosso culto agora às 10 horas da manhã. Independente do que você está passando, o Senhor vai falar várias vezes nesse texto. Se não me engano, são 3 vezes. Josué, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Não tenha medo, porque eu estou com você. E essa palavra, eu tomo a liberdade teológica de pegar ela e falar isso para você. Eu acho que é essa palavra para os dias de hoje. Seja forte e corajoso. Eu queria que você repetisse para a sua família agora. Vou te dar esse tempinho aí, vai lá. Você vai virar para quem está à sua direita: seja forte e corajoso. Para quem está à sua esquerda: seja forte e corajoso. Em determinados momentos da vida, a força e a coragem é que vai nos fazer continuar. A segunda coisa que vai continuando no texto, ele fala assim: olha, seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sobre juramento aos seus antepassados. Então lá no capítulo 6, que é a primeira guerra que Josué vai enfrentar, que são os muros de Jericó, aqueles muros eram impossíveis de serem destruídos, mas Deus sopra a estratégia. Nesses dias, Deus vai soprar estratégias para nós, para você na sua vida profissional. Por isso que eu tenho falado, o nosso tema: nunca mais seremos os mesmos. Eu creio que nós vamos ouvir mais a voz de Deus. Talvez Deus tentou nos falar muitas coisas e nós não ouvimos. E aqui, continuando lá no verso 7 ali: somente, mais uma vez, seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado, preste atenção agora nesse texto. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Então, o segundo segredo, além de ser forte e corajoso, é que nesses dias você tem que ler a palavra do Senhor. Nesses dias você precisa ler a palavra do Senhor. Nesses dias você precisa meditar nela dia e noite, dia e noite. Mergulhe, cursos online que estão gratuitos, livros que estão disponíveis na internet. Leia sobre o Velho Testamento, sobre a vida de Jesus. Veja o que Jesus faria. Aplica isso, desenvolva isso na sua vida. A Bíblia está falando: olha, não se desvie. Aqui é no Velho Testamento. Josué, não se desvie nem para a esquerda, nem para a direita. Em momentos difíceis, não ceda. Nesse tempo, Deus estava protegendo o povo. Ele estava falando: não deixe os deuses desse povo entrar no meu povo que é santo. E ele começa a falar: olha, não se deem a casamentos, não deixe os ídolos deles entrarem. Era isso que Deus estava falando. E Deus está falando para você: não deixe qualquer coisa entrar na sua televisão, não deixe qualquer música entrar, não assista qualquer live que for passar. Tenta se alimentar daquilo que é bom e que te faz permanecer. E lá no verso 9, Deus ainda fala para Josué: não fui eu que te ordenei. Terceira vez: seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Talvez essa palavra é a palavra mais atual para esses dias que estamos vivendo. O Senhor está nos falando: olha, não se apavore, não desanima. Não sou eu que estou com você. Não sou eu que te fiz para esse tempo. Na verdade,
você precisa ficar empolgado nesses dias. De Deus ter te escolhido para um tempo onde a igreja vai explodir, gente. As pessoas vão procurar Jesus e a gente vai ter que estar pronto. A gente não está vendo os jornais falarem que toda a parte médica está preparando para receber as pessoas que vão ser infectadas. A igreja tem que se preparar para aqueles que vão querer libertação. Se prepare, seja firme. O verso 9 diz, olha, sou eu que estou com você. Não se apavore, não desanime. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Terceiro princípio, dentro desse último ponto, que eu preciso entender para vencer o desânimo, é que o Senhor sempre está comigo. Então, para nós vencermos o desânimo, eu quero te dizer, seja forte e corajoso. Não se desvie da lei. E para a direita e para a igreja, não deixe as coisas entrarem na sua casa. Cuidado com o seu falar. Medite na palavra do Senhor de noite. E a terceira coisa, não se apavore, porque o Senhor estará contigo todos os dias. Eu quero te abençoar nessa manhã e declarar que você vai entender o seu chamado, você vai ter a leitura correta. Josué vai te ensinar, a Bíblia através da vida de Josué vai te ensinar a você ser mais profundo em Deus, a você estar mais perto do Senhor. Não deixe o desânimo. Quando o desânimo começar a vir na sua mente, você vai para o seu quarto, você vai orar, você vai ler a palavra do Senhor e você vai lembrar, poxa, Josué, no momento de crise, quando Moisés morre, ele se apega no chamado dele. Quando nós nos apegamos no chamado, essa semana, nós atendemos muitas pessoas e nós aqui da igreja, na Santa Ceia, nós recebemos vários alimentos. No momento difícil, é muito bom você pegar uma cesta básica e dar para alguém que não tem nada em casa. Isso faz a gente continuar. Isso é ser igreja. Quando eu olho as fotos das células e vejo o líder ali que preparou a palavra com tanto carinho e ministra a palavra para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, para os adultos, eu vejo cada um cumprindo o seu chamado. E é isso que eu quero declarar na sua vida, que você possa, nessa semana, se encontrar em Deus. Não desanime, seja forte e corajoso, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Eu declaro isso em nome de Jesus. Nesse momento, então, eu quero ler uma canção, quero ler a letra de uma canção. E nós temos uma surpresa para você, querido irmão, que você vai estar vendo agora. Era uma canção que eu ouvi desde quando eu era criança, que minha mãe colocava e meu pai um LP. Não sei se vocês sabem o que é LP, né? E então a letra dessa canção diz assim: da multidão dos que creram, era só um coração e a alma, uma somente, uma semente, somente uma esperança brotando dentro da gente. Nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, santa folia. É a saudade que eu estou da igreja gritando, né? O que se parte e reparte, a própria vida, galho ligado à parreira, vida em comum verdadeira. Sempre grande poder, curas, milagres de Deus. Sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgiu. Da multidão dos que creram, era só um coração e a alma, muita alegria, singela a vida. Na simpatia de todos, nasce a igreja de novo. Povo de Deus, sal e luz para todos os povos. Senhor, eu oro por cada um, para que cada um encontre o seu chamado e que nesses dias possamos ser luz, como nunca fomos até então. Que possamos tocar as pessoas em Teu nome e elas sejam transformadas pelo Teu poder. Eu oro para que ninguém desanime nesses dias. Eu oro para que a coragem que vem do alto possa, Pai, nos tomar, que o Teu poder do Espírito Santo possa nos encher, em nome de Jesus. Amém. Amém? Agora eu vou dar os avisos, tá bom? Finais, certo? Eu quero então só avisar para os irmãos que durante a semana nas nossas redes sociais
Nós iremos avisar sobre o novo decreto que sai agora dia 20, se continuaremos as reuniões online ou não. E siga a gente no Instagram, que vai depois aparecer ali, no nosso Instagram e no nosso grupo de WhatsApp. Nós vamos estar colocando as diretrizes ou para onde nós iremos nesses dias, de acordo com aquilo que o nosso governador disser para nós, se poderemos reunir ou não, e estaremos de acordo com as normas e com as leis, para também sermos abençoados. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor possa abençoar a tua semana. Isso vai passar, vai ficar tudo bem, e nunca mais seremos os mesmos. Deus te abençoe. Amém.